Olá a todos, trazendo a meditação da Palavra de Deus aqui. Quero deixar Josué capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Ora, não te ordenei? Seja forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Essa passagem que acabamos de falar sobre ela, fala sobre o início de uma jornada de um jovem chamado Josué. A Bíblia Sagrada fala que depois que Moisés é morto, Josué foi escolhido por Deus para assumir este posicionamento que era de liderar o povo de Israel. Então entendemos que tem uma jornada que se finda, a jornada de Moisés, e uma jornada que se inicia, a jornada de Josué. Entendemos que nessa passagem Deus falou para ele dar duas qualidade ou ordenanças para ele. Sabemos que isso é algo específico de um cristão, para que nós venhamos ser forte e ter coragem. Entendemos que a palavra do Senhor diz que, independente da situação, mesmo seja no início ou no fim da caminhada, nós devemos ter força e coragem. Mas se nós formos parar para pensar por que Deus falou para Josué ser forte e corajoso, sendo que ele estava no começo de sua jornada, no começo de sua caminhada, entendemos que há duas características básicas isso. A primeira, força, e a segunda, coragem. Por que força e por que coragem? Mesmo Josué está ali iniciando a sua carreira, a sua caminhada ali como líder à frente de Israel. Entendemos que força, nós podemos pegar como exemplo um homem na Bíblia que foi levantado por Deus para livrar o povo de Israel das garras dos filisteus. Sansão foi um homem que nasceu com uma força extraordinária para livrar o povo. Só que Sansão somente tinha força, ele não tinha coragem. E sabemos que quando um homem tem apenas força, isso não é suficiente. Prova disso foi que ele teve escolhas erradas em sua caminhada, o que afetou totalmente o seu ministério. O ministério que deveria ser o de livrar o povo de Israel, mas acabou sucumbindo nas mãos de uma mulher. E um outro exemplo agora, falando de coragem, aquele jovem que todo mundo conhece, chamado Davi. Entendemos que ele não tinha força, pois era um jovem. Ali, quando estava naquela batalha contra Golias, Golias era um homem valente de guerra, experiente na batalha. Ele tinha muito mais vigor físico do que Davi. Só que Davi tinha algo que Golias não tinha. Ele tinha uma coragem, mas uma coragem acima de tudo, uma coragem com Deus. Então entendemos que nós necessariamente precisamos das duas coisas. Mas o mais importante do que ter força é ter coragem. Porque Sansão tinha coragem, só que a coragem do seu próprio ego. Então nós entendemos que a força sem a coragem em Deus, ela não vale de nada. Davi não tinha força, mas tinha coragem, não no seu próprio ego, mas ele tinha coragem em Deus. Então quando Golias foi afrontar ele, Davi disse: você vem a mim com espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Ele foi corajoso. Muitos na posição de Davi poderia questionar, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir vencer este gigante? Mas ele foi com coragem e conseguiu ali o êxito. Ele triunfou sobre o gigante Golias. Então entendemos que Deus falou para Josué ser forte e corajoso. E veja que a coragem está escrita por último, sendo que ela é a mais importante. Porque um homem sem coragem, ele não consegue fazer nada. Ele pode ter a força, mas se ele não tiver a coragem de falar, mesmo eu não conseguindo, o Senhor me dará força para conseguir, e aí eu vou ser vitorioso. Então entendemos que força e coragem deve ser o quê? Pensada de uma mesma forma. Quando se tem coragem, tem força em Deus. E a caminhada, sabemos que Josué triunfou. Ele foi até o quê? O destino final, que foi a terra prometida. Então entendemos que força e coragem no início significa vitória e conquista no final. Amém? Que Deus abençoe todos essa palavra.